Meu querido, a paz do Senhor, eu quero agradecer a Deus pela sua vida e louvar a Deus por ter nos oportunizado esta noite para trazer a sua palavra. Eu quero convidar você para nós lermos alguns textos da palavra de Deus que se encontram em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Vamos ler a palavra do Senhor, alguns versículos deste texto, para nós entrarmos na mensagem que Deus nos deu. Se diz assim na palavra de Deus: e uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu, porém, lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela lhe disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Aconteceu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe respondeu: não há mais nenhum vaso. Então o azeite parou. Ela, porém, veio até o homem de Deus e o fez saber. Ele, porém, lhe disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverão do resto. Meu querido amigo, nós estamos diante de uma história que retrata a situação de muitas pessoas. A necessidade primária desta mulher era em quitar a sua dívida. Esta mulher estava com um problema, e este problema acarretou para ela angústia, aflição, perturbação, e ela tinha todos os motivos do mundo para injuriar de Deus, para praguejar a Deus. Ela tinha todos os motivos do mundo para ser a pessoa mais infeliz da face da terra. Porém, esta mulher, ela resolve trazer sobre si uma condição, a condição chamada fé. Esta mulher cujo marido se chamava Obadias, segundo o historiador Joséfo, Obadias era um servo do rei, um mordomo da casa de Acabe. Ele administrava o seu palácio e ele tomava conta de toda a parte administrativa, tanto dos empregados quanto a parte da cozinha do rei. Um dia, por causa da profecia de Elias, Acabe mandou aprisionar todos os profetas, mandou colocar no cárcere e eles serem sustentados com o pão de amargura, o pão da angústia. A história, ela nos revela que Obadias, ele era filho de um profeta. Obadias conhecia a Deus, Obadias temia a Deus e Obadias conhecia a palavra de Deus. E acima de tudo, Obadias era um homem cheio de fé. Um dia, Obadias, vendo a situação em que se encontrava os profetas de Deus, que estavam aprisionados, ele resolve fazer um empréstimo para então sustentar aqueles profetas. A história nos revela que por causa da sua dívida que ele contrai, ele deixa os seus 2 filhos como garantia do pagamento. E naquela época, os filhos serviam para serem escravos, e eles trabalhavam como escravo para então dar lucro aos seus senhores. O que eu quero dizer com você, com esta mensagem, é que muitas das vezes Deus usa o absurdo para nos abençoar. Deus usou Obadias para sustentar os profetas. Deus usou Obadias para trazer o alimento e o melhor alimento da sua época, para que os profetas, os homens de Deus, fossem sustentados. O investimento de Obadias não ficaria na história parada. O investimento de Obadias não ficaria ao léu. Deus traria o resultado positivo
para a sua situação. A dívida contraída, ela não ficaria à mercê dos homens. Os seus filhos não seriam levados escravos. A história continua e revela que um dia Obadias foi acometido de uma enfermidade. E ele veio a óbito, ele veio a falecer. Agora eu imagino Obadias, um homem que acreditava em Deus. Obadias, o homem que acreditava no Senhor e que investiu o recurso que ele emprestou para sustentar os profetas, para sustentar os homens de Deus. Ele investe um recurso na obra missionária, ele galgando que Deus traria toda a condição necessária para que ele pagasse a dívida. O interessante nesta história é que Obadias falece e agora ele deixa uma dívida altíssima para a sua mulher. Ele deixa um problema para a sua esposa e para os seus filhos, porque os seus filhos agora são alvos dos credores. Agora imagine comigo você, querido irmão. Aleluia! Esta mulher, ela não tinha nada a ver com a história. Um dia Obadias falece, um dia vem a dívida, um dia surgem os problemas, passa-se os 7 dias de luto que a mulher deveria fazer em prol do seu marido. Agora, pela manhã, chega os credores para cobrar a dívida. E o interessante, amigo, irmão, é que quando de manhã cedo os credores batem na porta, quando a mulher abre a porta, lá estão os homens, eles pegam o contrato e mostram para aquela mulher. E naquele contrato, a garantia do não pagamento da dívida era os seus 2 filhos. Eu quero que você entenda esta noite, esta palavra. Talvez você esteja vivendo esta situação, não idêntica a esta mulher. Mas talvez os credores bateram na sua porta para levar tudo que você tem, para tirar aquilo que você mais ama. Talvez hoje você está sufocado pela dívida. Talvez hoje o problema bateu na tua porta. Mas eu quero dizer para você que a tua história não vai parar aqui. A tua história não vai acabar aqui. Porque Deus tem a solução para a tua vida, para o teu problema. Esta mulher tinha todos os motivos para ceder aos credores. Ela tinha todos os motivos para entrar em sua casa e lamentar e chorar. Mas ela usa a sua fé, a fé inteligente. Ela coloca a sua fé em ação e ela corre ao encontro do homem de Deus. A primeira coisa que esta mulher faz é reagir diante do problema. Eu quero te convidar esta noite a reagir, a tomar uma posição, a tomar uma atitude e correr ao encontro daquele que pode mudar a tua história e pode enviar o recurso necessário para te tirar do aperreio, para te tirar desta situação que você está envolvido. Meu querido amigo e irmão, esta mulher corre ao encontro do homem de Deus, e quando ela corre ao encontro do homem de Deus, ela se lança aos seus pés, e a primeira coisa que me chama a atenção é que ela diz a ele: meu marido, teu servo, temia o Senhor, e agora ele morreu, e veio credor a levar-me os meus 2 únicos filhos. Talvez o diabo veio para arrancar tudo que você tem, para tirar tudo que você tem, a tua alegria, a tua felicidade, a tua paz. Mas eu estou lhe dizendo, em nome de Jesus, reaja, tome uma atitude, corra ao encontro do Senhor, busque a Deus, porque o milagre vai acontecer. Aquela mulher se lança e diz ao homem de Deus: olha só, o meu marido morreu. O homem de Deus diz assim: o que hei eu de fazer? Ele pergunta a ela: o que é que você tem? E eu pergunto a você: o que é que você tem aí para Deus mudar a tua história? O que é que você tem aí para Deus usar e mudar a situação que você está envolvido? Eu quero te convidar agora a reagir diante do problema. A tua vida está sufocada pelo problema, a tua vida está sufocada para o diabo. Em nome de Jesus, eu te convido agora a nós orarmos, a usar a tua fé, e Deus vai mudar o quadro da tua vida. O que você tem aí poderá mudar a tua história. Não diga palavras que façam o diabo se sentir o vencedor, mas diga: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em nome de Jesus, eu te convido a orar, porque Deus conhece a tua necessidade, Deus conhece o teu problema, e hoje chegou a solução para o teu problema. O pouco que você tem mudará a tua história. Vamos orar a Deus em nome de Jesus? Glória a Deus. Senhor meu Deus, em nome de Jesus,
Eu quero orar por esta pessoa. Talvez a sua condição seja a condição desta mulher. Talvez a sua situação seja a situação desta mulher. Esta pessoa está desesperada. Esta pessoa não encontra solução. Talvez entregou os pontos, decidiu largar tudo, abandonar tudo. Decidiu, meu Deus, ó Pai, dá um fim até mesmo na sua vida. Mas eu te peço agora, Senhor, muda a história desta pessoa. Este mês que falta para terminar este ano, seja um mês da virada. Eu quero, meu Deus, em nome de Jesus, convidar agora esta pessoa a reagir diante do problema, a usar a sua fé, e que a sua fé agora venha mudar a sua história. Eu quero convidar esta pessoa a entregar tudo que ela tem ao Senhor agora, porque eu creio que o meu Deus vai mudar a sua história. Eu creio que o milagre vai acontecer. Eu creio que a providência vai acontecer. Em nome de Jesus, eu me revolto contra esta tua situação que te cerca, contra esta luta que está te envolvendo, e eu declaro a bênção do Senhor. Toma posse, meu irmão, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.